Ao longo deste curso já vimos como criar routes, como criar views, como criar controllers e colocar tudo isto a funcionar de uma forma global. No entanto, falta-nos então falar sobre um dos aspectos mais importantes de uma aplicação web, que é a gravação de dados. E neste caso vamos sempre utilizar uma base de dados, pelo menos uma. Neste vídeo vou mostrar então quais são os requisitos necessários para nós podermos configurar e preparar o nosso projeto para trabalharmos com bases de dados. É praticamente indiscutível que uma das principais características de uma aplicação web é o facto de nós podermos guardar informação e normalmente numa base de dados. No Laravel, obviamente que tem que existir essa funcionalidade e, para além disso, uma vez que esta plataforma vai ser sempre utilizada, ou quase sempre, para a criação de bases de dados e para a comunicação com bases de dados, o Laravel contém um conjunto de funcionalidades muito interessantes para nos facilitar a vida neste campo. No entanto, antes de entrarmos nessa área do desenvolvimento, nós precisamos de criar as condições técnicas para que o nosso projeto possa aceder à base de dados. E, para além disso, temos que também nos apetrechar das ferramentas corretas para podermos verificar se o desenvolvimento da nossa aplicação está a funcionar corretamente quando diz respeito à base de dados. Ora, se nós entrarmos aqui no Laragon, vamos encontrar logo no início, aqui no painel de controle, uma pequena tecla que diz Banco de Dados. Okay? E já vamos falar sobre ela. O que significa isto, basicamente, é que nós podemos carregar aqui neste botãozinho e arrancar uma aplicação, que é o ADSQL, que vai permitir-nos gerir o nosso servidor de MySQL. O que é importante aqui termos em consideração é que no Laravel existe a possibilidade de nós podermos utilizar diferentes sistemas de gestão de base de dados. Ora, vamos então começar por algum lado e vamos começar precisamente pela estrutura de pastas do nosso Laravel. Se nós analisarmos a estrutura de pastas do nosso projeto, vamos encontrar aqui algumas referências às bases de dados, nomeadamente logo esta pasta que aqui está, que se chama Database, mas relativamente à qual nós neste vídeo não vamos prestar muita atenção. Apenas dizer que dentro dela existe aqui uma pasta chamada Migrations, que já contém dois ficheiros e sobre os quais nós iremos falar no próximo vídeo. No entanto, existem mais referências às bases de dados. Neste caso, se formos aqui à pasta Config, nós vamos encontrar vários ficheiros PHP que contêm configurações gerais da nossa aplicação. E um deles tem mesmo o nome database.php. Se clicarmos neste ficheiro, vamos abrir aqui deste lado um espaço que é basicamente um array. Ok? Nós temos aqui um return e depois temos aqui o parênteses reto e o que acontece aqui é que é devolvido, quando é executado este ficheiro ou quando é chamado este ficheiro, é devolvido um array com algumas configurações. Neste caso aqui em concreto estamos a falar da configuração default e o default tem o seguinte valor estranho que eu já vou explicar o que é que isto significa. env e depois DB Connection MySQL. Se nós circularmos um pouco mais para baixo, e reparem que a maior parte das circunstâncias que aqui estão são comentários, ok? Se eu quiser eliminar os comentários, eu vou ficar com uma informação um bocadinho mais limpa, ok? Vamos aqui eliminar só os comentários para facilitar a leitura. O que acontece então aqui é isto, reparem, nós temos então um array com valor default, com valor connections, e depois com o valor migrations e redis, ok? Ora, o que acontece é o seguinte, aqui temos uma definição de qual é o sistema por defeito que vai ser utilizado para a gestão de bases de dados na nossa aplicação. E ele está aqui definido como sendo igual, ou equivalente, a env DB Connection MySQL. E vamos começar a ver aqui neste ficheiro muitas expressões relacionadas com env DB Connection. O env significa variáveis do environment. E estas informações provêm de onde? Bom, vamos fechar aqui este ficheiro, não vamos gravar para lá ficar com os comentários e também não vamos ter necessidade, na maior parte dos casos, de fazer grandes alterações aqui, exceto em circunstâncias muito específicas. Onde nós vamos ter que fazer alterações é aqui neste ficheiro .env, que está na raiz do nosso projeto. O ficheiro .env é um ficheiro que tem as variáveis globais de ambiente, ou do environment. Isto significa que estas variáveis são visíveis em toda a nossa aplicação e contém aqui um conjunto de informações que nós facilmente conseguimos perceber quais são. Nomeadamente aqui no que diz respeito às bases de dados, temos aqui várias variáveis globais, iniciadas com a expressão DB, Database, ok? Depois temos aqui tipo de ligação,
neste caso MySQL, depois temos aqui o host, a porta, o nome da base de dados, o nome do usuário com as permissões de acesso à base de dados e a sua senha. E quando falamos aqui do usuário e da sua senha, obviamente não estamos a falar de um usuário da nossa aplicação, estamos a falar do usuário, no caso do MySQL, o usuário que tem permissões para aceder ao servidor e gerir as bases de dados. E temos aqui outras informações que iremos depois estudar noutros vídeos, relacionadas, por exemplo, com a nossa conta de e-mail, para que o Laravel possa enviar e-mails. Ora, o que nós vamos ter que fazer em termos de preparação para a nossa aplicação aceder à base de dados é colocar aqui os dados de acesso à nossa base de dados. Ora, para nós podermos trabalhar com base de dados no Laravel, vamos ter que criar a nossa base de dados. Criar a base de dados significa entrar dentro do nosso servidor MySQL e criar apenas a base de dados sem qualquer espécie de estrutura, dar-lhe apenas um nome. Vamos ter também que ter informações de qual é o usuário que vai ter acesso às bases de dados. E neste caso, normalmente, nós iríamos colocar aqui o route, ou root, peço desculpa, não é route, mas sim root, e o secret colocaríamos nada. E porquê? Porque este utilizador já está definido nas nossas bases de dados. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte, este ficheiro .env é um ficheiro especial, porquê? Porque se nós quisermos partilhar o nosso projeto com outro desenvolvedor, nomeadamente através do GitHub, por exemplo, nós nunca deveremos enviar este ficheiro env. Aliás, para isso, o próprio git ignore, que é um ficheiro que aqui está, tem aqui o elenco de quais são os ficheiros que não devem ser partilhados com outros usuários, a não ser que sejam elementos da nossa equipa, que estejam perfeitamente dentro do nosso projeto. Porquê? Porque nós vamos colocar aqui informação que é confidencial. E, portanto, existe também aqui o .env.example, que é um ficheiro exatamente igual com a mesma estrutura, que nós podemos usar para enviar a dizer, ok, o exemplo das configurações da nossa aplicação é este assim, ok? Então usem esse para colocar dentro do env. Normalmente, quando estamos a desenvolver a aplicação, obviamente nós vamos colocar aqui no env. Então, significa isto que se formos aqui novamente ao config e database, nós temos aqui o default env db connection é MySQL, isto é, se nós não definirmos o db connection, se nós não definirmos aqui qual é o tipo de ligação, ela já está definida aqui por defeito, ele automaticamente iria considerar que era MySQL. Depois, nas ligações, ele define aqui vários tipos de ligações para SQLite, que é um mecanismo de gestão de bases de dados baseado em ficheiros de texto. Depois temos o MySQL, que é o que nós vamos utilizar maioritariamente. Depois temos PGSQL e podemos inclusive acrescentar mais drives, ok? Nomeadamente SQL Server, por exemplo. Ora, neste caso nós já temos aqui várias configurações e uma delas para o MySQL, que é o que nós vamos utilizar, tem já aqui o env db host, env db port, env db database, username, password, etc. Ora, onde é que ele vai buscar esta informação? Exatamente este ficheiro env. Reparem, nós vamos ter aqui o connection, o host, o port, o database name, username e a password. Ora, vamos então ver aqui como é que nós criamos a nossa base de dados. E acontece uma circunstância muito interessante. Se nós criarmos o nosso projeto Laravel através do Laragon, ele automaticamente cria uma base de dados para o nosso projeto, exatamente com o mesmo nome. Neste caso, o nome do meu projeto é Primeiro e, portanto, ele cria uma base de dados Primeiro. Se, porventura, utilizarem diretamente o Composer, pode acontecer ele não criar a base de dados no servidor MySQL. Mas nós já vamos resolver essa circunstância de uma forma muito simples. Vamos aqui ver, no entanto, um aspecto muito importante. Como é que nós podemos aceder às bases de dados? Tradicionalmente, nós iríamos utilizar uma aplicação, que neste caso é esta que aqui está. Se eu clicar aqui em Banco de Dados, obviamente tem que estar a ser executados os serviços que aqui estão. Eu vou clicar aqui em Banco de Dados e vou abrir aqui o início, este quadro com o início de sessão, que é um quadro de uma aplicação portable, que é o ADSKL. Se eu não configurar aqui rigorosamente nada e fizer Open, ele vai abrir esta aplicação que me dá acesso direto ao meu servidor MySQL. É natural que vocês possam ter aqui neste servidor ou uma base de dados adicional a estas 4, ou até mais do que uma, se estiverem a utilizar outro tipo de projetos. Porque ele vai criar uma base de dados com o nome
do nosso projeto. Ora, se isso acontecer, a base de dados vai estar vazia, não vai ter rigorosamente nenhuma tabela lá dentro. Ora, eu pessoalmente não gostei muito aqui deste ambiente, achei demasiado complexo para a simplicidade que nós necessitamos para uma aplicação destas e prefiro utilizar uma outra aplicação que é o database.net, que eu já mostrei noutras playlists. Ora, eu já descarreguei o database.net, mas para quem quiser fazê-lo é muito simples, basta irem aqui à internet, colocarem database espaço 4 e vão entrar aqui nesta paginazinha, database espaço.net, e cá ao fundo vão encontrar então o download da versão free, podem descarregar e basta colocar isto dentro de uma pasta do vosso computador, porque é um ficheiro único para ser executado. Eu já fiz esse descarregamento, já o tenho aqui, já criei uma pasta para poder utilizar o database.net, não tem que ser com este nome, pode ser uma pasta temporária, pode ser outra pasta qualquer, e lá dentro vamos ter o database 4.exe. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e enviar para o ambiente de trabalho para ter aqui um atalho. Quando eu abro aqui o meu sistema de gestão de base de dados, ok, eu tenho aqui então a possibilidade de gerir diferentes tipos de base de dados, entre os quais uma base de dados do servidor MySQL. Temos aqui. Ora, como eu não tenho nenhuma ligação configurada, eu posso clicar com o botão direito do rato, fazer aqui Create, e no Create eu já vou ter aqui as configurações básicas para poder entrar. Não vou alterar rigorosamente nada, vou clicar em OK e ele automaticamente vai buscar todas as bases de dados que estão dentro do meu servidor MySQL. Okay? Eu posso depois utilizar aqui as ferramentas desta aplicação, bastante mais simples do que aquela que vem com o Laragon, para poder gerir as minhas bases de dados. Alternativamente, para quem quiser utilizar o PHPMyAdmin, e eu só aconselho a utilizar numa circunstância que eu depois irei mostrar, nós podemos instalar o PHPMyAdmin dentro do Laragon. Ou melhor, podemos colocá-lo lá dentro, depois vamos utilizá-lo de outra forma. Eu vou fechar aqui e vou mostrar como é que nós podemos fazer. Se nós chegarmos aqui ao botão do banco de dados e colocarmos o cursor do mouse por cima, vai aparecer uma pequena mensagem com duas linhas. Uma diz administrador de banco de dados e a outra por baixo diz HTTP localhost adminer. Então se nós formos aqui e colocarmos localhost/adminer, significa que vamos ter dentro do Laragon um sistema muito semelhante ao PHPMyAdmin para podermos aceder ao nosso servidor. Se eu colocar aqui no username root, que é o username que é usado por defeito, não tem nenhuma password, vamos entrar, fazer login e temos aqui as nossas bases de dados, ok? Podemos clicar dentro da base de dados e ter acesso à sua estrutura, ter acesso aos seus dados, etc. Nomeadamente, no que diz respeito aqui aos usuários, nós temos aqui então os dados dos usuários que estão registados na nossa base de dados. Para mexer nos usuários, eu prefiro o PHPMyAdmin, porque tem uma funcionalidade específica para isso. Então, o que eu aconselho a fazer, para além de termos aqui estes sistemas e termos também o database.net ou o MySQL Workbench ou outro qualquer sistema que vos possa dar permissões para acederem ao servidor MySQL, eu aconselho a colocarem o PHPMyAdmin para a criação de usuários. Eu vou mostrar o que é que isso significa. Para obterem o PHPMyAdmin, bastará procurarem PHPMyAdmin no Google. Vão abrir aqui a pasta do phpmyadmin.net. Dentro desta área, tradicionalmente irão clicar aqui em Download para fazer o descarregamento da plataforma com todas as línguas. No entanto, se quiserem uma versão mais simplificada, se apenas com a língua inglesa, clicam aqui em Download e vão escolher apenas a língua inglesa, ok? Pode ser aqui o zip, o tar.xz, qualquer um dos ficheiros, são ficheiros comprimidos, vocês vão descarregar. Eu já fiz o descarregamento deste ficheiro para aqui, vou mostrar onde é que vocês devem colocar esta informação. Então eu tenho aqui na pasta das transferências o tal ficheiro PHPMyAdmin e depois tem a versão e a língua inglesa. Eu vou abrir aqui este ficheiro, ok? E vou descomprimir ou descompactar este ficheiro para o interior da pasta do Laragon. Agora, para qual? Eu vou explicar. Vamos clicar aqui em Extract To, vamos aqui a C2 pontos, à pasta Laragon. Dentro da pasta Laragon vamos escolher a pasta etc ou etc. E dentro da pasta etc vamos escolher a pasta apps.
nós vamos encontrar aqui o adminer e, portanto, o Laragon consegue vir aqui dentro desta pasta ver quais são as aplicações que lá estão. Neste momento, vamos, com esta pasta selecionada, vamos descomprimir o PHP MyAdmin. Ok, está feito esse trabalho. O que vai acontecer então agora é o seguinte, nós vamos aqui fechar e antes de podermos usar o PHP MyAdmin, vamos aqui à pasta do Laragon, etc, apps, e vamos alterar o nome para tudo minúsculas, MyAdmin, vamos aqui alterar para MyAdmin, ok, para ficar PHP MyAdmin. Ora, feita esta alteração, vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui o Laragon, vamos sair do Laragon. E agora vamos voltar a entrar. E o que vai acontecer então é quando iniciarmos aqui o nosso serviço, e se voltarmos aqui ao botão do banco de dados, nós vamos verificar que no fundo já está localhost php myadmin, ok? E portanto, nesta circunstância o que eu posso fazer aqui é o seguinte, vamos testar aqui a colocar localhost /php myadmin. Poderá acontecer um erro aqui, ok? Mas neste caso não aconteceu, desde que escrevam corretamente como aqui está e com o nome da pasta, ele vai aparecer. Quando aparecer este ambiente aqui, bastará colocarem aqui root, não colocam senha nenhuma, vamos clicar em Go e entramos dentro da nossa área do PHP MyAdmin. Porquê é que eu refiro aqui a necessidade de usarmos o PHP MyAdmin? Apenas numa circunstância. Quando queremos criar contas de usuários, ok? Neste caso, o PHP MyAdmin contém uma funcionalidade específica para esta função que é muito interessante. Se eu quiser criar aqui um usuário, eu posso simplesmente clicar em Add User Account e ele tem um quadro específico para que nós possamos definir quais são os privilégios de acesso ao nosso servidor. Neste caso, eu vou criar um usuário chamado, por exemplo, admin. Ok? Ou administrador, vamos lhe chamar assim para não criar grandes confusões. Aqui vamos colocar localhost, podemos escrever manualmente ou então escolher aqui local e vamos colocar uma password ABCDEF, ok? ABCDEF, obviamente que é uma password que eu não aconselho a usarem, mas é a password mais simples aqui. Depois, temos esta possibilidade de fazer um check all e este usuário vai ter password, etc. e vai ter permissões para fazer tudo dentro do nosso servidor. Vamos puxar até ao fundo, vamos clicar em Go e vai ser criado este usuário. O PHP MyAdmin é das ferramentas que eu conheço aquela que é mais interessante para fazer especificamente esta função. Okay? Se é para gerir bases de dados, não é de facto a aplicação mais recomendável, para isso eu vou utilizar o database.net, mas para esta operação, sim senhor. Ora, o que acontece então aqui é o seguinte, a partir deste momento passamos a ter aqui um usuário com palavra-passe. Nós podemos continuar a usar um root ou podemos usar o administrador, ok? Então, na nossa aplicação, o que nós temos que fazer é o seguinte, temos que colocar aqui vários dados. Aqui temos MySQL, aqui podemos colocar o 127.0.0.1 ou então localhost. Aqui na porta vamos deixar ficar aquela porta porque é aquela que é criada automaticamente para o servidor MySQL. Aqui no Homestead nós vamos ter que dar o nome da base de dados. Para criarmos a base de dados é tão simples quanto isto. Poderíamos fazê-lo aqui no PHP MyAdmin, mas eu não vou fazê-lo. Vou fazê-lo aqui no database.net. Vou aceder aqui ao meu localhost. Ok. E aqui vou clicar com o botão direito do mouse nesta área aqui em branco. Vamos escolher Database Tools e depois Create. E ele vai nos perguntar qual é o nome. E nós vamos dar-lhe o nome do nosso projeto. Primeiro. Ok? Ok. Pode ser um outro nome qualquer. A base de dados primeiro está criada, mas não tem qualquer estrutura, não tem nenhuma tabela. Não importa de momento, no próximo vídeo vamos ver como o Laravel faz isto. Vamos regressar ao nosso projeto. Aqui vamos colocar primeiro, que é o nome da nossa base de dados. E no username, eu posso colocar o meu administrador, e aqui embaixo ABCDEF, ok? Estes são os dados de acesso. Aqui, como podem verificar, estes dados não devem ser mostrados a outros desenvolvedores, portanto não podemos ou não devemos partilhar estas informações no GitHub, por exemplo, porque são informações confidenciais. E temos neste momento tudo preparado para avançarmos para o próximo passo, que é o estudo das migrations. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário ou sugestão,
que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.